Aleatoriamente aqui, eu sou o Momin e bem-vindos a mais um vídeo de BioShock. Já fazia um tempo, então tava na hora de ter BioShock de novo nesse canal, essa franquia maravilhosa. E agora com uma sugestão de um inscrito, que é de fazer sobre os conteúdos descartados de toda a franquia. Focando um pouco no Infinity, porque disseram que dava pra fazer 5 jogos só com os conteúdos dele. E vale ressaltar que eu peguei muito do BioShock Hub, que é um canal incrível de BioShock, então eu peguei boa parte dos conteúdos aqui. Mas como diferencial eu vou dizer minha opinião sobre esses conceitos, dizer se eu acho prático, se talvez pudesse fixar no lore. Então vamos nessa. Começando com o Slug Big Daddy, que seria tipo um Big Daddy que usar as lesmas que as Little Sisters são implantadas. E nesse caso ele seria extremamente poderoso, claro, porque um Big Daddy já é muito poderoso. Aí ele teria uns tentáculos que tacariam energia de plasma. E muito provavelmente o jogador teria que matar primeiro as lesmas e depois o Big Daddy. Porque afinal as lesmas têm um poder regenerativo impressionante. Tanto é que você pode explodir Little Sisters enquanto atira no seu Rocket Launcher nos Big Daddies e elas ficam inteiras. Eu particularmente achei esse inimigo interessante, só que não faz muito sentido no lore, porque implantariam tipo uma lesma no Big Daddy. Não parece tão viável, principalmente quando você pensa que a maioria das lesmas morreram bem pro final, quando a Ryan assumiu a Fontaine Futuristics. E foi nesse período que implantaram as Little Sisters como a gente conhece, as coletadoras de Adam. Então acho justificado que eles acabaram excluindo esse conceito, principalmente porque era o início da produção do BioShock 1 e eles devem ter pensado que um Big Daddy já era problema bastante para o jogador. Agora temos um conceito descartado de um inimigo do BioShock Infinity. O nome dele é Electrogloves. Realmente ele tem um design ótimo que combina muito com o tema steampunk de Columbia, além de parecer bem ameaçador e ter o efeito elétrico, que nunca foi tão bem explorado em questão de inimigos, já que nos BioShocks 1 e 2 até temos splices elétricos, só que eles são apenas resistentes à eletricidade, não tacando eletricidade no jogador. Já nesse caso, esse inimigo com exoesqueleto e contendo um gerador que iria tacar a energia, ia ser a nossa oportunidade de ver finalmente um inimigo elétrico. E pensando no exoesqueleto, ia ser muito interessante que esse inimigo provavelmente ia ser meio lento, mas extremamente poderoso ao mesmo tempo. Também de se reparar que a cara dele é bem danificada, parecendo até que é um splicer. Talvez algo a ver com o uso excessivo desses equipamentos, alguma coisa assim. Ou talvez até acidentes mesmo com esse equipamento elétrico, já que dá pra ver umas faixas no rosto dele. Talvez fosse algum erro do equipamento. Eu realmente não entendo porque cortaram esse inimigo justo no início da produção de BioShock Infinite, porque eu acho realmente que esse inimigo deveria ficar. Ele é muito interessante e ia ter melhorado o jogo pra mim, mesmo eu não sendo um dos maiores fãs do Infinity. Mas continuando, o próximo também é do Infinity. O nome dele ia ser Claudine. Ele ia ser outro com exoesqueleto, que eu acho bem consistente e interessante. E ele foi cortado justo nas partes finais do desenvolvimento do jogo. E é descrito que ele poderia partir pessoas ao meio. E eu acho isso daí maravilhoso. Alerta de psicopatia ligado. Porque, pelo amor de Deus, imagina se ele fosse meio rápido por causa dos músculos do exoesqueleto e ele corresse atrás do jogador e se ele conseguisse pegar, ele simplesmente matasse insta-kill. Isso ia ser muito aterrorizante. Aí forçaria o jogador a ter que lutar de longe, usar sniper, tentar se manter distante em meio a vários inimigos. Iria ser muito desafiador. Para variar um pouco, agora vamos falar de BioShock 2, que teve uma personagem cortada. Além disso, um audiolog completo e feito, que eu vou passar aqui para vocês. Que é basicamente uma mulher chamada Julianne Corona. E não venham fazer piadas, tá? Por favor, não!
Ela era uma cidadã de Rapture que sobreviveu até o final de BioShock 1. E nesse áudio ela descreve as consequências de Jack e Tenenbaum terem levado as Little Sisters para a superfície. Little sisters are all gone. I ain't seen one since who knows when. Big Daddy still wandering around, keeping busy. I see a leak spring in a window. Then one of the big oaks wanders on by and seals it up. Like clockwork. If it weren't for them, Rapture would have been completely flooded for years, I figure. Big, dumb animals. Why can't you just let it end? Ela, como vocês podem ter ouvido, tem uns pensamentos muito suicidas, mostrando a melancolia que o sonho de Andrew Ryan se tornou. Eu realmente acho que não deveria ter sido cortado, porque traz muitas consequências do BioShock 1, ajudando na transição para o 2, indicando como os Big Daddies mantiveram a cidade depois de 10 anos, ainda com muitos vazamentos, mas intacta. Porque eu sempre tive essa dúvida, em BioShock 1 a cidade está simplesmente destruída e tal, está menos que no BioShock 2, mas quando se passam 10 anos, como a cidade sobreviveu a tantos vazamentos, a tantos problemas? Em todo esse tempo que Jack e Tenenbaum foram-se embora, Andrew Ryan morreu, Fontaine também morto, não tinha ninguém para cuidar da cidade. Então isso esclarece que os Big Daddies fizeram essa manutenção depois que perderam as Little Sisters. E faz sentido, já que na introdução do primeiro jogo já aparece o Big Daddy consertando uma das câmeras de passagem para os outros prédios. Continuando em BioShock 2, nós temos outro personagem que foi cortado, um cidadão chamado Abram Wise, que ele teria se precavido para o colapso dos dólares de Rapture, quando eles começaram a se desvalorizar, junto com o início da Guerra Civil. Ele começou a ver que Rapture estava se tornando praticamente um velho oeste, de tanta selvageria, de roubos, caos, morte. Então ele resolveu se precaver estocando Adam. E o plano dele era vender para os Splicers. O que é uma ótima estratégia, já que os Splicers são capazes de tudo por Adam, como mostrado por Fontaine no livro BioShock Rapture, onde ele contrata um Splicer para fazer a segurança, utilizando Adam como moeda. Eu realmente acho que deveriam ter mantido esse personagem, porque iria ser muito interessante também ver mais dos cidadãos de Rapture, como é que eles reagiram às mudanças, ao caos, já que a gente fica muito restrito a grandes figuras como Sander Cohen, Andrew Ryan, Tenenbaum, e acabamos não prestando atenção em pessoas mais comuns, como alguns cidadãos de Rapture, essas coisas. Mas agora, voltando para o Infinity, nós temos que falar que existia um projeto de Vita Chamber, entre aspas, a Vita Chamber do Infinity, que ia se chamar Resurrector, e que ia ser basicamente a mesma função, só que ela ia ter um design mais focado na religião, quase uns vitrais. Eu gostei bastante desse design. Também tenho de contar que as Skylines iriam ser bem diferentes, elas iam ser mais tecnológicas, mais robustas, do que a que a gente acabou tendo no jogo final. E dá pra ver isso no trailer da E3. Eu realmente achei bem melhor esse estilo steampunk mais robusto. Não sei quanto a vocês, mas realmente não deveria ter sido cortado, na minha opinião. Além disso, tem muita coisa cortada de Shankytown, onde haveria corpos por toda parte. Iria ter uma cena em que um pedinte ia agarrar a mão da Elizabeth. Ia ser um momento bem tenso nesse sentido de ser triste. Outro conceito descartado que podemos falar é o Automatic Gentleman, que iria ser um serviçal robótico feito pela Fink Industries para servir os ricos de Colômbia. E provavelmente ia ser visto muito no jogo, já que a gente passa por muitas partes privilegiadas da cidade. Apesar de ter sido cortado em estágios bem iniciais da produção, é possível ver nas máquinas de venda uma certa semelhança com ele, junto com os próprios patriotas, o que é muito massa, já que não excluíram completamente o conceito. Ainda falando de Fink, iriam ter trabalhadores da indústria que iam ser fundidos às máquinas fisicamente, presos às máquinas para operá-las. E apesar de não ter ido para o jogo final,
uma certa coisa disso veio, que é o fim de transformar os empregados em máquinas não pensantes, que apenas trabalham. De certa forma reteve essa essência. Outra coisa que foi cortada é que teria um cientista maluco que ia criar brinquedos assassinos. Esses brinquedos se pareceriam com animais. Haveria um coelho, uma coruja com lâminas retráteis, um elefante com um canhão pesado e uma borboleta. E todos esses evoluíram para criar o Songbird. Outra coisa que podemos falar é um tanque de Columbia, que não tem muitas informações sobre ele, só a concept art. Ele seria basicamente um carro reforçado dos anos 1912. E também há a mais intrigante, na minha opinião, Little Sisters de Columbia. Sim, fizeram uma concept art de como seria uma contraparte de Columbia, só que das Little Sisters. Eu não gosto muito dessa ideia, porque torna Columbia muito Rapture. E eu realmente acho que o ponto mais positivo de BioShock Infinite, e olha que eu sou meio hater dele, é ser diferente. É ele ser completamente diferente dos outros BioShocks. E para terminar, temos algo muito interessante, que é basicamente que hack foi considerado por BioShock Infinite até o final da produção e foi cortado no final. Sim, BioShock Infinite ia ter um hack. Ia ser basicamente você mirar algum tipo de aparelho com 3 botões num alvo e ficar fixo nele. E então, quando você conseguisse hackear, o que não é especificado como seria e tal, um fluxo de energia seria emitido e hackearia o objeto. Há até áudios descartados da Elizabeth te parabenizando por você ter tido um hack com sucesso. Bem, acho que é isso. Muitíssimo obrigado pela atenção. Aleatoriamente até, galera.